Olá pessoal, tudo bem? Estamos em mais um Plutzcast, certo meu amigo Lopes? Certíssimo. E que convidado hoje, hein? Rapaz, de peso, hein? De peso, hein? Que a honra de receber aqui no estúdio da Plutzcast, Cristiano Franco. É isso aí. Tudo bem, meus amigos. Obrigado, viu, pelo convite. Que bacana que tá esse espaço aqui, hein? Você viu que legal? Bom demais, cara. Que legal. Bom demais. É isso aí. Demais. E ainda começa com já a abertura interna para quem não estava nos ouvindo ainda, com já uma referência da marca, né? 3, 2, 1. É isso aí. Na verdade a gente tinha combinado com o Rafa, né? Mas na verdade sempre tem aquela questão da 3, 2, 1. E assim, bom, Cristiano Franco, para o mais íntimos, Cris Franco, né, que o pessoal conhece. E é uma história assim, né, fantástica que a gente tem, né, Laurice, com o Cris. Mas a gente fala assim, é uma honra, sabe, Cris, a gente ter você aqui. A gente sabe da tua agenda, como é uma agenda, né, corrida. Depois eu vou falar um pouco, né, hoje como CEO da Spend, né, educação. Mas assim, é uma honra realmente você estar aqui com a gente, compartilhar um pouco da tua experiência, dos seus projetos, da sua história e do teu legado, né? Que você sabe que pela nossa história desde 2004, né? Que nós estamos aí junto, padrinho do meu casamento, depois que nós fizemos a primeira... Honra e responsabilidade, né? As pessoas não sabem normalmente qual é a responsabilidade de um padrinho de casamento. Acho que é só ali a festa, não é isso não. É isso aí, sempre está ali, né? E esse papel ele realmente desenvolve muito bem, tantas as nossas conversas, né, nossos cafés, nossos bate-papos, desde 2004 a gente se conheceu, né, fazendo, né, a primeira pós-graduação, nós fizemos na Metrocamp, né, foi bem bacana, e de lá nasceu essa nossa, vamos falar assim, foi muito bacana, né, nosso primeiro contato, né, aquela questão de turma, a gente já começou a se falar, Laurice, e aí nasceu, né, depois eu lembro que era eu, Cris, depois teve a Tuve, falando isso, um abraço para ela, teve a Mel, o Jefferson, bom, se a gente for aqui tem várias pessoas. Sabe um cara que foi muito importante também para mim na nossa pós-graduação? O Juca. O Juca, falar nisso, Juca, cara, um beijo no seu coração, um cara fantástico, hoje é professor, né? Pois é. Professor Juca, né, então assim... poxa, uma família especial também, né? Esposa, os filhos agora, puxa. Eu acho que a PNL, ela na época já era algo que eu gostava, mas eu acho que o Juca foi sabe, aquele start mesmo? O Juca realmente, né? Alguns pontuais, né? O Jefferson, né? Com as brincadeiras dele, sim, né? sim. Com aquela a jeito descontraído dele, a Tuve, né? Então, assim, teve várias pessoas lá realmente que fizeram a diferença. Era um grupo, né? Era um grupo nosso perfeito. Você falou, a Tuve também teve uma contribuição muito grande, porque eu aprendi muito com a Tuve na época. Né? O Gé com a sua alegria e você com a sua organização. É legal. Sempre, cara. Sempre. Hoje tô vendo que vou degustar muita história bacana aqui junto com a galera aí que tá assistindo. E vamos lá então. Acho que você vai descobrir muita coisa hoje. Tem muita coisa aí, né? Que legal. Mas assim, aí começamos, né, em 2004, né, com todo, depois veio a pós, 2006 foi o meu casamento, né, tive a satisfação de ter o Cris e a Adriana falando isso, Dri, um beijo pra você, sabe o carinho, o respeito, né, que a gente tem por você. E depois a gente vai falar um pouco, né, toda a gestão, né, Cris, academia, lojas, tem muita coisa. Depois a gente vai falar um pouquinho, Dri. O Eventos, lembra? Puxa, sim. Extreme 1 e 2, né, a gente passou, né, muita coisa legal. Mas segura as pontas aí, Dri, que daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais aí da tua gestão, do que a importância também na tua vida, né, mano? Que com certeza, né, uma esposa, né, tem o Vini também, né? Então, sim. Poxa, com certeza. Nossa estrutura, né? A estrutura, família é a estrutura nossa. Legal. E aí foi, né, 2006, casamento, depois a gente fez outras coisas. Eu tive a oportunidade de fazer aquela, vamos falar assim, especialização fora do Brasil. A gente foi para Palma de Maiorca, né, fazer um trabalho, voltamos, tivemos a oportunidade, né, de fazer a parte de ser professor, né, tanto na graduação como pós-graduação. Nós lecionamos também juntos, Metrocamp, depois teve Unimonte em Santos, então assim, e a história, né, começou por aí, então assim, poxa, só tenho que agradecer, né, o Cris que faz parte, né, da minha vida, da vida da Plutz, então foi muito legal, né, esse trabalho. E aí depois, teve alguma história, mano, assim, nossa, que te marcou, alguma coisa que você falou assim, puxa vida, né, depois daquele 2004, 2006, tivemos eventos, né, que nós, como falamos, né, eventos juntos, sim. Mas teve alguma coisa bacana que te marcou, você falou assim, puxa, o Adriano, né, que eu falo agora com a Plutz, mas assim, o que foi que legal, assim, que a gente falou assim, poxa, foi bacana esse momento que a gente teve, que nos uniu, né, acho que a união
fez tudo, né? E hoje a gente fala mano, né? Mano, Sim, mano, sim. né? De toda intimidade, né? Eu acho que os nossos café com espuminha, né? De leite? Não era? Isso, café com espuminha de leite. Todo lugar que a gente ia, a gente sempre pedia o café com espuminha de leite. E esse café com espuminha, ele tinha muito mais do que o efeito de um café, né? Foram longas conversas que a gente tinha a possibilidade de ter principalmente durante o período de pós-graduação que nós fizemos, né? Pós-graduação e o MBA, que foram 18 meses, né? Foram. E aula de sexta-feira à noite. Sábado, né? Sexta e sábado, onde muita gente acha que é hora de ir pra balada e de curtir. E a vida é feita de escolhas e renúncias, né? Sim. E nós fizemos naquela época uma escolha renunciando o tempo, de repente, às vezes, de estar com a família, né? E fazendo uma coisa para construir outra família. Foi daí que a gente virou mano, né? Passei a ter um irmão que eu não tinha, passei a ter um irmão. Tenho uma irmã, mas passei a ter um irmão que eu não tinha. Que bom. E você sabe que você repetiu 2 vezes um nome que eu acho que tem muito a ver com a Plutz pelo conceito de pensar em marca, né? Você falou Metrocamp 2 vezes, né? A Metrocamp tem um negócio tão interessante, cara, que ela, para quem está ouvindo a gente aqui, é uma universidade, uma faculdade, na verdade, aqui de Campinas, que não consegue assumir outro nome. Já foi comprado pelo IBMEC, né? Já teve outras instituições e não consegue. A marca é tão forte que por mais que venha uma outra empresa que comprou, e que o IBMEC é super reconhecido e super forte, mas ela é tão tradicional com o nome de Metrocamp que ao assumir IBMEC, a quantidade de alunos, eu soube que caiu pela metade na época. Olha só. Não sei a realidade dela hoje, mas nós estamos falando isso lá de trás, né? Quando ela foi vendida, ela perdeu aluno pra caramba por causa do peso da marca. Você está vendo a responsabilidade da marca? O peso, né, que tem. Sempre. A reputação, tudo que ela traz ali, pela simbologia dela, o significado que ela traz para as pessoas, na mente e no coração das pessoas, né? E sabe uma pessoa, como você falou que eu repeti 2 vezes, né? Então você vê que tem, né, essa carga por trás de tudo isso, da emoção, de fixação, né? Sim. Acho que são 2 pessoas importantes. Quando a gente vai fazer o trabalho fora, que nós fomos lá para a Europa, Palma de Maiorca, foi o Eduardo Coelho. Coelho, né? Mandar também um abraço para ele. Assim, pessoa fantástica. Ele foi viajar com a gente no grupo, né? Foi um grupo fechado, foi muito bacana. E eu me lembro bem do Junqueira, né? Do Junqueira também, né? Então assim, e hoje ele tem a questão da Leopoldo Modic, né? Que fazia parte. Inclusive eu dei aula junto com o Franco, lembra? Lembro. Então o Franco, falando isso, um abraço também pro Franco, uma pessoa fantástica também. Mas assim, são pessoas, né, Laures, que marcaram, né, a nossa vida, como o Cris falou mesmo, né, a questão da Metrocamp, e fez aquela diferença, porque a gente tomou decisão, né? Tomou a decisão de fazer algo diferente para a nossa vida. Sim. Né? E depois dali a gente, né, seguiu vários projetos juntos, várias coisas juntas, projeto que muitas vezes veio, né, a família, né, que é vamos falar assim, vários natais, lembra? Sim, vários natais juntos, né, ali, final de ano, mas depois teve os trabalhos, né? Você foi pro lado, na época eu estava na Randon, né? Você sempre, na época da ISAT, que nós vamos falar um pouco, que ISAT agora é Spend, né? Que desde o ano passado. Então, é legal, acho que foi uma história que foi tudo isso. É até difícil pegar um momento, né? Se fosse, um momento... Cara, nós vivemos tantas coisas juntos, né? O seu casamento foi um momento muito legal, né? Muito importante para mim, mas para você, sem dúvida, mas para mim, de poder ser convidado para ser um padrinho de casamento, enquanto muitos acham que é aquele papel de dar o presente e de estar lá na festa, para mim isso tem uma importância diferente. Aquilo que você enxerga em mim, né, talvez de exemplo, por exemplo, para que possa representar alguém como padrinho, né, o padrinho do casamento. Né? O padrinho, ele é quase como se fosse, por exemplo, quando você batiza, né, faz o batismo de uma criança, e você tem lá um padrinho e uma madrinha, ele assume, né, um papel de segundo pai e segunda mãe, né? Então, quando você me convida para ser padrinho do seu casamento, entendo eu que eu sou quase que um pai, né, para poder aconselhar nos momentos em que for preciso. É verdade. Nunca precisou, porque sempre mandou bem no casamento, mas eu sempre estive à disposição. Totalmente, né? Para ali ouvir. Claro, e sempre. também te ouvir, né? É mais do que um título apenas ali, ele é funcional, Exato. Né? Serve para o dia a dia. Sim. E como falar de marca, né? E você vai se recordar disso daí. Eu lembro do casamento,
Nós passamos em vários momentos, aí tem o momento da gravata, né? Tem o momento de tudo. E aí depois tem a definição do vídeo, né? Que é o vídeo, né? O clipe, vamos falar. Eu lembro que na época estava muito em moda essa questão lá do chamado videoclipe, que era dos casamentos. Antes tinha o casamento que você... Era o casamento de ponta a ponta, né? Vamos falar, o casamento você ia na igreja, aquela coisa e tal. E aí eu lembro que naquela época o clipe era muito no momento, né? E tem uma cena que é muito marcante, que pra mim, você vai se lembrar disso. Chega um momento que o Cris, ele tá lá, naquele momento dele, tá junto com a Adri lá, que é a esposa dele. Aí o câmera vai lá e ele faz uma cena assim, ele faz esse ponto, ele faz assim, e faz, né, tipo, tamo junto, tamo com você, né, tô com você, meu irmão. Isso foi uma marca. Tanto é que o câmera, né, pegou aquilo e isso fez realmente, né, uma das diferenças do clipe e ter a verdadeira, né, presença, né, além da pessoa, como padrinho, como ser humano, né, como você. Então eu sou grato a Deus pela tua vida, sempre, mano. Tamo junto. É isso aí. Mas agora falar de Cristiano Franco, né? Cris Franco. Cris, como tudo começou? Vamos falar assim, se a sua formação, como que é aquela coisa, como até chegar, né? Como hoje, CEO da Spend Educação e vários outros projetos, mas assim, como começou o Cristiano Franco? Cara, você sabe que a minha origem muito humilde, né? Humilde mesmo, de comunidade. E... Enfim, vou avançar uma parte do tempo, porque senão, né, o nosso podcast vai levar um... E o que eu me recordo muito, enfim, de adolescência, né? Tem uma parte da minha história de adolescente. Quanto tempo eu era adolescente? Aos 9 anos, 10 anos já adolescente? Já é? 12 anos. 12 hoje, né? Hoje está mais cedo, então, né? Pré-adolescência. Pré, né? Na minha pré-adolescência, eu fui trabalhar num supermercado que os mais novos aqui não vão conhecer, que chamava Eldorado, né, em Campinas. Sim. O Eldorado, onde era o Eldorado, hoje é o Açaí. Isso. Na Orozinho Maia, não, na Senador Saraiva. Isso. Com a Benjamin Constant, acho que ela sobe. Isso. Eu trabalhei lá empurrando carrinho de supermercado. E naquela época, carrinho de supermercado, você não empurrava, quem fazia entrega, né? Você não empurrava ele como quem está fazendo compra. Você carregava ele no braço. E aí eu levava isso nos terminais para levar as compras para as pessoas, levava na casa das pessoas. E não existia naquela época a necessidade de um salário, diferente da lei hoje, né? A lei hoje obriga. Sim. Aliás, com 9 anos eu jamais poderia trabalhar hoje, né? Antigamente podia. E aí eu recebia só gorjeta. Então eu ia para a escola de manhã, 7 horas da manhã, saía meio-dia, deixava minha irmã na creche, aquelas coisas tudo, pegava um ônibus, ia para a cidade, minha mãe trabalhava, meu pai tinha ido embora de casa, né? Então minha mãe que praticamente se sustentou e fez tudo isso naquela época. A minha mãe trabalhava no Eldorado também, e aí eu ia para a cidade, né? Porque por isso a gente chamava de cidade, eu vinha para o centro de Campinas para iniciar a minha jornada de trabalho, que é da 1 da tarde até meia-noite e meia, mais ou menos. São 12 horas e assim, eu só tinha dinheiro de transporte de ida, eu tinha que arrumar dinheiro para comer e para voltar no dia seguinte. Então eu tinha que me virar com as gorjetas, e às vezes a gorjeta era uma maçã. Tudo bem, maçã, pelo menos para comer, mas eu não gosto muito de maçã. Ou é algum alimento que a pessoa pegava, né, que você colocava no carro e ele te dava uma bolacha. Uma bolacha, alguma coisa. Enfim, essa foi meu início de carreira, né? Legal. Então, empurrando um carrinho de supermercado. Todo dia um desafio, né? Todo dia um desafio. De conseguir como voltar amanhã. Mas no Eldorado teve um desafio maior, né? Teve. E ainda assim, né, antes de chegar, né, nessa etapa, você sabe como é que funcionava a regra para você poder pegar um carrinho? Porque tinham muitos garotos que queriam trabalhar. Né? O país concorrência. Tinha concorrência. O país era muito pobre, né, cara, naquela época. Né? Hoje o país tem uma situação melhor, mas naquela época era muito difícil. Então a gente chegava numa fila de garotos, era uma fila gigantesca. A gente ficava, inclusive, sentado em cima de carrinhos, que não tinha banco, nada. Eles deitavam carrinhos no chão e a gente ficava lá esperando a nossa vez de pegar um carrinho, porque senão não cabia todo molecada lá em cima para ficar na frente dos caixas. Então, você ficava lá esperando e tal. Quando chegava a sua vez de pegar carrinho, que às vezes levava 2 horas para você conseguir pegar um carrinho, você ia levar uma compra. Se a compra fosse para fazer via entrega do próprio supermercado, já que existia uma Kombi lá, várias Kombis que faziam entrega, o que acontecia? Você descia de novo para entrar na fila, então você perdia o carrinho quando era entrega. Porque no processo você descia lá a rampa, os caras que cuidavam das entregas pegavam o seu carrinho e seguravam ele lá, porque aquele carrinho ficava armazenando a compra até entrar na Kombi, então você perdia o carrinho.
E, cara, quando isso acontecia era terrível, porque você levava 2 horas para pegar. E na primeira compra você já perdia o carrinho, você ia levar mais 2 horas para conseguir pegar o carrinho. Imagina. Era uma coisa maluca. E lá, quem me convidou para trabalhar lá foi o meu primo. É que naquela época era um grande irmão para mim, né? Como eu comentei agora há pouco, eu não tenho irmão de sangue ali, né? Então meu primo naquela época era o cara que representava meu irmão. E o meu primo, ele trabalhava no refeitório, e no dia que teve um incêndio, né? Foi assim que acabou, eu perdi meu emprego porque pegou fogo na empresa, a empresa deixou de existir. Morreram 2 pessoas nesse incêndio com uma explosão, e um deles foi meu primo, né? E até hoje eu confesso para você que eu não sei porque eu não estava trabalhando naquele dia, né? Acho que Deus tinha um propósito para mim, eu trabalhava lá, minha mãe também trabalhava lá, mas a minha mãe já tinha saído do expediente dela, e eu confesso a você que até hoje eu não lembro por que eu não estava trabalhando naquele dia. E meu primo morreu nessa explosão, e um cinegrafista da Globo. Foram as 2 mortes, né, desse episódio. Sim, Deodorado. E aí, Deodorado. E por que eu falei, né, que essa etapa ela tem uma conexão muito grande com os meus dias de hoje? Hoje, você sabe, a Inspend fica lá na cobertura, né, de um prédio ali no centro de Campinas, e lá da cobertura eu vejo onde tudo começou, né, cara? Porque a vista da minha cobertura ali, do nosso rooftop, é bem de frente para onde é o Açaí hoje, que era o supermercado. Nada por acaso. E tem fotos, né, no jornal que você vê do incêndio, né, quando eles pegaram de helicóptero na época e fizeram a foto. Então eu tenho muito nítida para mim, cara, aquela imagem, eu consigo olhar para o Açaí e enxergar o Eldorado. Olha só. Como marcou para você, né? Porra, e aí eu faço minha conversa com Deus ali, agradecendo Ele de onde eu vim, né, como eu comecei, e hoje eu estou conseguindo enxergar tudo aqui de cima. Todos os lugares que eu andava com os carrinhos era assaltado e tal, porque ali era um lugar violento, né? Para quem conhece o Mercadão, Campinas, né? Toda aquela questão. Ali na região, na parte de baixo, ali tem uns túneis. Sim. Né, que passam das pontes ali e tal, e esses túneis a gente passava de carrinho para poder levar as compras de quem morava ali perto. Então na volta, você imagina isso 10 da noite, 9h30 da noite, sempre foi um lugar de tráfego e tal. E aí a gente era assaltado, né? E às vezes era assaltado lá em cima, onde é o terminal central hoje, na época era só uma praça. E a gente passava por ali para ir até um outro terminal, que era o terminal 2, que a gente chamava ali na Moraes Salles. Também tinha que fugir ali dos caras que queriam assaltar a gente e tal. Então, essa foi a minha base de história lá. Trabalhei com construção civil, obviamente não na construção especificamente, mas a empresa era de construção civil, eu era auxiliar de escritório lá. Depois eu fui árbitro de futebol. Verdade. Fui há 3 anos, hein, árbitro de futebol. 3 anos. E realmente tem que ter 2 mães ou mais. Ou mais, né? Desisti porque era muito violento. A gente saía escoltado às vezes da cidade, né? Imagino. Por conta pela federação você apita jogo importante, né? E jogos importantes, você sabe, né? Sim. Também tem violência importante do mesmo nível. Isso eu fui trabalhar na Leco, né? Que é uma outra empresa aqui de laticínios, hoje do Grupo Vigor, também aqui no centro de Campinas, ali na região da Orozimbo Maia. Sim. Perdi um carro ali numa inundação. Olha só. Cara, as coisas, tem muita história, né? Daí, enfim, depois disso eu fui trabalhar numa empresa que eu acho que foi o grande start da minha carreira, mas que eu não entendi naquele momento. Eu trabalhava na Termohack, como eu comentei, e essa empresa, eu entrei como auxiliar de escritório e saí de lá como gerente administrativo e gerente de TI. Só que por que eu não entendia muito, né, o que aconteceu? Eu fui demitido de lá. Aliás, tem várias histórias de demissão que eu falo, cara... Até hoje não entendeu, né? Até hoje eu não entendi. Mas eu me lembro de ter tido uma conversa com Deus, né? Eu gosto de me espiritualizar, né? E lembro de ter tido uma conversa com Deus, falando assim, Deus, eu quero ter muito sucesso. Tanto que quando eu fui promovido, né? Eu deixei de ser auxiliar de escritório, tive algumas evoluções. Quando eu virei gerente, eu comprei um terno para mim e comprei uma pasta. Ela andava vazia, porque não tinha nada dentro. Mas para mim, o gerente... Tinha que ter a pasta. Tinha que ter a pasta. Era o arquétipo que eu carregava, né? O arquétipo da marca de um gerente para mim. Era isso. E aí, cara, foi uma experiência assim, pô, Deus, quero ter sucesso, 1 mês depois perdi o emprego. Eu fiquei assim, sabe, eu fiquei muitos anos questionando Deus daquela conversa. Até que um dia um amigo meu falou assim, como está aquela empresa hoje? E eu tinha informação do que aconteceu com essa empresa depois, né? Ela passou por várias transformações, várias mudanças, e aí realmente eu não teria sucesso lá, né? E hoje eu sou o CEO da empresa que eu entrei depois daquela. Tá vendo?
E aí é quando a gente começa a entender, né? Porque a tua conversa chegou até ele, né? O teu pedido chegou até ele. Isso está escrito, né? Sim. Então, assim, como a gente sempre fala, né, Laurcio? Nosso sócio majoritário, né? Que a gente sempre fala que é Deus. Então, ele nos ouve, né? Só que a gente tem que esperar o momento certo, que ele sempre quer o melhor para nós. E aí depois, daí... Mas eu era um cara de números, né? Até hoje, foi, né? eu sempre fui, né? Até hoje minha terapia é o Excel, né? Cara, eu assisto, aí para quem está assistindo a gente aqui, ó, eu assisto da meia-noite, normalmente até as 2 da manhã, lá no YouTube, aulas de Excel. O Cris, nessa parte de Excel, planilha dinâmica, né? BI... Isso aí manda muito bem. Eu sou formado em eletrônica industrial, então eu sempre fui um cara muito de números, muito racional, né? Muitas vezes até chamado de frio, né? Você é muito frio na maneira como você enxerga, até que em 2007 Deus veio e falou assim, eu vou dar uma pancada em você. Você vai ver. E essa pancada agora você vai entender que existe gente, e não só número. Porque eu brigava no trânsito, sabe aquele negócio de parar, mesmo descer do carro para brigar. Cara, eu era encrenqueiro, não era o tipo de pessoa que eu tenho orgulho de saber, apesar de entender que todas as dificuldades que eu vivi, eu utilizo elas até hoje como alavanca, enquanto muitos amigos utilizaram ela como muleta. E para mim isso são escolhas. Né? Eu escolhi ir para um caminho, muita gente achou que aquilo era, desculpa, né? Talvez eu tenha sido... chamado por muitos como improvável, né, na época de adolescência, pelo contexto, né, pelo ambiente. Pela história. Pela história e tal. Mas o que aconteceu em 2007 que foi a transformação para mim? Né? 17/7/2007. Às vezes eu me emociono para contar, e se eu me emocionar que eu tomo um golinho de água. E tá tudo bem. Tá tudo bem. E realmente foi uma história marcante essa. E aí eu tinha uma reunião marcada com a Dell, fabricante de computadores, em Eldorado do Sul. Marcado para as 10 da manhã. Comprei passagem aérea, né? Fizemos tudo, sair por São Paulo e tal. Era para ter saído por Campinas, mas por algum motivo a nossa área que cuida de logística comprou uma passagem por São Paulo e de volta para São Paulo. Não sei se era mais barato, se foi por algum erro, mas enfim. Pois bem, a reunião marcada para as 10, eu pronto para fazer a reunião, o cliente me liga e muda a reunião para as 3 da tarde. Aí foi, 3 da tarde, meu voo é 5h40, falei, empresa americana, eles são muito criteriosos, né, com o horário. Sim. Então, se a reunião é às 3, ela começa às 3, não é para você chegar lá às 3. Ela começa às 3 e eles têm que entregar a sala às 4, porque a próxima reunião começa às 4. Sim. E as salas de reunião são sempre muito concorridas, né? Outras épocas, eu teria ficado muito bravo com o cliente, mas eu não sei porque naquele dia, apesar de eu ainda ter aquela personalidade, eu não sei. Sim. Alguma coisa, tranquilo, aí marca, vai dar tempo. Eu estava com um carro alugado e Eldorado do Sul fica do lado de Porto Alegre. Para quem conhece, você sai de Porto Alegre, passa, cruza a ponte, chegou lá, você está em Eldorado do Sul, a Dell já logo no comecinho ali. Então, é um tempo curto. Falei, se eu sair da reunião às 4 em ponto, cara, 4h20... 4h30 no máximo, eu já estou lá devolvendo o carro no aeroporto e consigo... Pega o voo, tá tudo bem. Né, o check-in até as 4h40, né, do voo de 5h40, né, uma hora antes. Às vezes você consegue até fazer 40 minutos antes. Eles encerram normalmente com 30 minutos. Pois bem, nada disso deu certo. Né? Cheguei lá para devolver o carro, atrasado, porque estava tudo alagado em Porto Alegre, uma fila danada para devolver o carro, tumulto danado. E aí devolvi o carro, o pessoal da Localiza me levou até o aeroporto, né, o traslado que eles fazem lá da agência até. Eu cheguei no aeroporto 5h15. Encostei no check-in da TAM. Aí a atendente lá falou assim, você não vai embarcar. Como não embarcar? Não, já fechou o check-in do seu voo, não dá para você embarcar. Eu falei, mas o voo tá aqui, pô. Não tenho mala para despachar. Não dá. Infelizmente tá fechado. A vontade era de subir no balcão, pegar pelo pescoço, né? Talvez no passado, né, arriscasse fazer isso, mas eu não sei porque naquele dia também. Falei, bom, tá bom, essa é a alternativa que tem. Vou lá, vou pegar um táxi, vou pro hotel que é um Ibis, que fica do lado do aeroporto, porque eu não tinha reserva. Então eu tinha que ir para lá e eu ia ficar aguardando no show, né? Eu já estava acostumado com essa rotina, a gente que viaja bastante aí já está acostumado com essa rotina.
Fiquei lá no hotel esperando das 6 horas da tarde para ver se arrumava um quarto para eu dormir. Muito bem, eles arrumaram lá um quarto e tal, e aí naquela época eu fiquei ali no hall do hotel, falei, já vou jantar, que aí eu já subo e já fico de vez, amanhã cedo já vou para o aeroporto e pego o voo de manhã. Tocou meu celular, era umas 10 para 7. Aí é um sócio nosso, né, o Gustavo, eu sempre conto essa história para ele, ele falou, cara, você foi o primeiro cara a me ligar. Me ligou, falou assim, Cris. É o jeito que ele te ligou, né? Cris, que bom ouvir sua voz. Eu falei, que é isso aí? Ele falou assim, cara, você não ia pegar o voo da 5h40? Eu falei, ia. Ele falou, então, cara, seu voo caiu. Eu falei, cara, como assim, cara? Ele falou, não, liga a televisão aí, cara, você vai ver que o avião caiu, passou reto na pista de Congonhas. Eu falei, como assim, cara? Eu falei, nem tem televisão, que na época não tinha televisão ali no hall do Ibis, em 2007. Malemar tinha nos quartos, né? Aí eu falei pra ele, cara, não dá pra ver nada aqui, né? A hora que eu terminar aqui de jantar, eu vou subir pro quarto e eu ligo a televisão lá. Mas aí a partir daí meu telefone não parou de tocar. Né? As pessoas ligando, eu passei a perceber também assim, as pessoas que, né, de alguma forma sabem o que você está fazendo, né? E sem as redes sociais naquela época. Não tinha, né? Não tinha, sabe? As pessoas próximas, né, que sabiam que você estava lá na cidade. Lá e que tinham preocupação, Sul, né? Então, começaram a me ligar. A minha mulher não me ligou porque ela estava no primeiro dia numa empresa em São Paulo e eu já tinha dito a ela que tinha perdido o voo e estava explicando para ela, inclusive, durante esse período de chuva, como é que ela chegava até a Marginal Tietê para poder voltar para Campinas. E a minha mãe, né, cara, que é a minha conexão com esse mundo aqui, que não teve coragem de me ligar, né? Porque ela falou, se eu ligo para você e você não atende, aí ela falou assim, eu acho que eu morreria aqui, né? Teria tido enfim, alguma coisa. Mas esse dia eu aprendi 3 palavras novas. Te amo, perdão, né? Me desculpa. E até obrigado eu acho que eu passei a falar mais, sabe? Que eu acho que foi talvez o meu maior aprendizado como ser humano, entendeu? Porque às vezes não dá tempo, cara. É muito, né? E você planeja tudo, eu costumo dizer, né? Ouvi de um amigo isso, inclusive. A gente planeja e Deus dá risada, né? Porque está tudo no controle dele. Sem dúvida. Se a nossa vida, né, Cris, está realmente nas mãos dele, é o projeto todo, né? Então a gente começa também, né, a fazer essas perguntas. Mas foi um marco, né? Foi 17 de 7 de 2007. Foi marco para você. E daí nasceu de novo, né? Começou realmente a ter tudo essa questão. E tem esse ponto dizendo, né, realmente sua mãe não teve coragem de te ligar falando isso. Um beijo, dona Sônia, né? Então assim, um beijo para ela, né, o carinho que a gente tem também por ela. E aí depois ela, né, vocês falaram aquela coisa, então graças a Deus, e foi muito marcante, né? Daí em diante começou um novo nascimento, um novo Cris, né? Acho que foi um novo Cris aí naquele momento que impacta, né? Uma coisa assim que toda vez que a gente, né, conta essa história, tem coisas fortes por trás de tudo isso, mas Deus queria realmente, né, fazer aquele impacto para que dá aquele chacoalhão, falou, cara, o amor, a gratidão, o perdão, a desculpa, o obrigado, né, fazia parte da tua história e como faz hoje, né, depois de, né, desde 2007, né, como faz, né, isso está muito relevante e muito presente hoje na tua vida, né? Então isso é muito legal. Eu vejo tantas pessoas, sabe, carregando coisas tão desnecessárias, né? Tão pequenas. Pequenas. E se você está assistindo e ouvindo a gente aqui, joga fora seu ego, esquece, vai lá, você tem que se desculpar com alguém, tem que acertar a sua vida com alguém. Faça. Mesmo que esse alguém seja você mesmo. Muita gente tem problema consigo, sabe? E aí, assim, se eu puder te deixar uma dica, você não está condenado a nada do seu passado, independente se você fez ou se alguém fez com você. A única condenação que você tem é de ser livre e com a sua liberdade você faz o que você quiser. Então, não se prenda, né, a nada do que possa ter acontecido no passado. Você não precisa ser a vítima, tá? Porque eu vejo muita gente carregando coisas do passado, mano, e aí o que acontece, né? Por exemplo, o nosso amigo Lawrence tem tatuagens. As tatuagens, assim como as marcas, né? Elas têm um significado. E quando você carrega com você uma marca, você normalmente está querendo homenagear alguma coisa, né?
pessoas às vezes fazem camisas. Sim. Né? Ah, saudades do fulano, vamos defender o uma momento, causa. né? O momento. Exato. Às vezes tatua, né? A mãe, o nome, o pai, né? o nome. Uma tal. data. Uma data. Porque aquilo é um jeito de você homenagear. E quando você carrega com você a mágoa de alguém, seja o que foi que ela te fez no passado, é um jeito de você estar homenageando alguém que não merece essa homenagem. Então se desprenda do que aconteceu. Vira a página, não carrega isso com você, porque você está dando para aquela pessoa uma homenagem que ela não merece. Olha só. Ela é que tem que pagar por isso e não você, porque se você carregar isso com você durante a sua vida inteira, e eu vejo isso na mentoria e no coach às vezes, mulheres principalmente abusadas, por exemplo, na infância, que elas carregam esse comportamento, às vezes tendo dificuldade na vida com o próprio marido, por algo que aconteceu na infância. E culpa, né? Muitas vezes também, né? Muitas vezes, elas se sentem culpadas. E aí assim, por que você está carregando contigo um negócio que você não é responsável? Por que você está penalizando a tua vida hoje, penalizando o teu relacionamento hoje, por algo que aconteceu lá no seu passado, que quem tem que pagar é aquela pessoa e não você. Legal. Então fica aí essa dica. De ouro. E aí, falando em virada de página, né? Vamos falar 2007, foi a virada de página. Posso voltar um pouquinho em 2006? Pode. 2006, quando nós terminamos a pós-graduação, né, que nós fizemos junto lá, tanto a pós quanto o MBA. Isso. Eu tinha feito uma espécie de um pedido. Falei, olha, comigo mesmo, eu quero em 10 anos conhecer 10 países, eu quero formar 1000 pessoas e quero escrever um livro. 10 anos. Foi um propósito lá em 2006. Quando nós saímos da pós. Sim. Aí nós saímos da pós e começamos a dar aula, né? Isso. O Franco foi um grande agente pra gente. Eu fui estagiário do Franco. Não sei se você sabe, mas eu fui estagiário de apagar a lousa pra ele. Eu também. Você também, né? Na Betrocamp. Fizemos o PED, né? Que é o programa de estágio docente e tal. A gente pagava a lousa e dava... Apagava a lousa, entregava os trabalhos, as provas para aluno. Nós começamos isso. E detalhe, né? Naquela época você já tinha um cargo muito bom. Sim. Né? Para quem é jovem hoje aí que acha que pode estar se humilhando, mas eu sou isso. Cara, eu era gerente comercial e você também já era gerente, né? Da Randon. E a gente tá aí, não, vamos fazer estagiário do professor. E aí eu comecei a dar aula nessa época. Né? Então foi a virada de chave, eu comecei a dar aula e chegou um ponto que eu dava aula segunda, terça, quinta, sexta e sábado. Cara, de sexta-feira eu dava aula em Santos. Santos, 180 quilômetros aqui de Campinas. Eu saía do escritório 4h30 da tarde, chegava lá 7h30 da noite, dava aula até 11 horas da noite, pegava o carro, voltava para Campinas, chegava em Campinas 1h da manhã e ia para Itu, lá como é que é o nome da universidade aqui? Não é Unisalto. Porque o Unimonte é lá de Santos, né? O Unimonte era... Lá em Santos era o Unimonte. Lá no Unimonte, né? Eu aula lá junto. Eu dava aula aqui em Salto. Sim. Cara, das 8 da manhã às 6 da tarde no sábado. E eu tinha naquela época, em 2007, eu tinha 33 anos. E aí o seguinte, como que um cara de 33 anos vai dar aula para uma pós-graduação com uns caras top e muita gente de idade de acima de 50, 60 anos? Eu ia de terno, cara, para poder ser respeitado. Era só. E era interessante porque assim, né, a aula, ela tinha, cada módulo, ela era... Teve uma época que era só de sábado o dia inteiro e teve época que era sexta e sábado. Mas esse módulo que era de sábado o dia inteiro, eram 2 sábados seguidos, no primeiro período da manhã do primeiro sábado, eu era todo polido para ganhar o respeito. À tarde eu já comentava que assistia o Ratinho. Porque assim, as pessoas têm um certo preconceito, né, com esses programas mais populares, e era interessante, porque no período da tarde, quando eu falava isso, essas pessoas que tinham um nível maior, né, que eram grandes empresários que estavam lá, falavam, se você tivesse falado isso de manhã, eu tinha ido embora. Conhecendo o que você já trouxe de conhecimento pra gente nesse meio período, me deu vontade de assistir o Ratinho. Tá vendo? Cara, e porque assim, né? E por que o Ratinho? Eu gosto de programa de humor. O humor mexe com a nossa fisiologia, é o que faz com que a gente tenha uma energia melhor, e uma energia melhor traz melhor performance. Inclusive o Pânico, né? Inclusive o Pânico. Eu sou fã do Pânico desde 91. Sim, eu lembro bem. Desde 91. Mas aí, mano, então, beleza, eu vim com esses 3 propósitos. O que aconteceu? Em 2010 eu tinha formado 1000 pessoas. Ótimo.
de 2006 para 2010. Eu já tinha formado 1.000 pessoas. Legal. Em 2015, eu já tinha conhecido 10 países. E aí em 2016, né, eu falei, caramba, né, cara, acho que eu exagerei, né, quando eu falei para escrever o livro. E aí eu estava num evento, e aí nesse evento chamava Companhia do Coach e tal. A gente conheceu lá uma pessoa, como é que é o nome dela, gente? Putz, ela teve no Jô Soares. Eu sei que o sobrenome dela é Sá. Já eu lembro o primeiro nome dela. E ela falou, eu vou escrever um livro e tal, contando histórias de coaches, não sei o que, você não quer participar? Aí em 2016 saiu o primeiro livro. 17 o segundo e 19 o terceiro. E aí você vê assim, né? Deseja, escreva, coloque, sonha, porque o universo vai se encarregar de colocar você, desde que você esteja preparado, né? E fazer o que tem que fazer. Fazer o que você tem que fazer. Para mim, é assim, oportunidade é que nem passaporte, cara. Ele não é uma garantia de que você vai viajar, mas uma coisa é certa, ele é uma garantia que você não vai viajar, porque se você tiver que fazer uma viagem, se não tiver passaporte, você não embarca. É isso aí. Você não embarca. Então você está pronto. E o passaporte é o conhecimento, é estar no lugar certo, na hora certa, é fazer a sua parte, né? A gente fala sempre, né, mano, daquela passagem bíblica de Mateus 6:31 a 6:33, né? Essa é o... Mas buscai primeiro o reino de Deus e vossa santidade, e tudo lhe será acrescentado. Então quando eu penso em buscai, para mim cara, faz a sua parte. Levanta, né? Tira a bunda da cadeira aí, né? e vai fazer a sua parte, entendeu? Método TBC, né? Tira a bunda da Tira cadeira, vai e faz, tem que fazer. É igual quando a gente fala em oração, né? Sim. Tem aquela palavra, se a gente cortar ela, né? Ora, que é a conexão, e ação, tem que fazer. A parte dele, realmente a gente sabe, mas a nossa parte tem que ser feita. 2001, entrei na ISAT, na época DGL Net, né? O nome da empresa começou já existia. DGL, né? Ela começou em 95. Em 95 era provedor de internet. Nós fomos o primeiro provedor de internet do Brasil. Você sempre fala isso, que é o 001, né? Nós tivemos lá do Brasil todo foi a DGL, que foi a ISAT. Registro número 1, feito na época pela Embratel, né? Que é quem regulamentava isso na época, numa discussão que a gente estava lá entre nós e o Bradesco, porque o Bradesco queria ser o número 1, mas a gente deu a entrada primeiro e conseguiu pegar o registro número 1 para ser o primeiro provedor de internet do Brasil. Em 99, nasceu a ISAT dentro da DGL. A DGL são das iniciais do Dória, que é o fundador da empresa, um grande amigo, um cara, né, fora da curva. Vocês tiveram, né, a oportunidade de conhecê-lo e estar com ele várias vezes. Um abraço para ele, Dória. Obrigado. Nós vamos falar depois um pouco aqui da oportunidade, do carinho, até pelo tempo, né, que a gente se conhece e pelo profissional hoje, né, que é a pessoa que é o Dória, né, Sim. A diferença que ele faz aí na vida das pessoas, né, em todo o trabalho e o propósito, né, que hoje, né, a Spend é realmente o que é pelo sonho, né, do Dória. Né? Sim, então, sem dúvida. Um abraço para o Dória aí, todo o carinho para ele. Foi um grande visionário, né, para iniciar isso tudo. Em 99 nasceu a ISAT dentro da DGL. Legal. Então DGL, provedor de internet, a ISAT tinha um propósito diferente, por isso uma empresa com nome diferente. O propósito da ISAT era transmitir vídeo na internet, numa época que não existia banda larga como nos dias de hoje. Era acesso discado. Você imagina num acesso discado você acessar vídeo. Ou transmitir, que seria muito pior, né? Impossível. Né? Então a gente fazia isso usando internet por satélite, daí veio nessa junção, virou o nome SAT, internet satélite. O projeto era a transmissão de palestras e cirurgias ao vivo, Hospital Sírio-Libanês para toda a rede de hospitais Unimed, né? O hospital fazia uma assinatura, recebia uma anteninha e passava a receber o sinal. Em 2002, a ISAT entrou no mercado de educação à distância e construiu a primeira versão de LMS próprio, que foi o grande início nosso na área de educação. Em 2004, começamos a produzir conteúdo na internet de treinamento online. Esses treinamentos com animação, né? Sim. Antigamente eram os bonequinhos, né? Que lá ficava lá Sim. mexendo, ele fazia um movimento meio congeladinho e a boca mexia e tal. Esse era o formato de curso em 2004. E aí, em 2012, nós resolvemos acabar com aquela versão de LMS que nós fizemos em 2002 Sim. e lançar um novo LMS. Por que não evoluir mais? Né? Que às vezes, de repente, pode acontecer com a marca, por exemplo. Né? Verdade. Às vezes não adianta mais você ficar fazendo remendo na marca. Está na hora de você fazer outra marca, para você trazer uma outra referência, porque de repente aquela referência não te representa mais. A empresa já mudou, né? Já Sim. tem uma outra mentalidade, um outro Sim. propósito, e muitas vezes a pessoa fica com a mesma marca achando que está tudo bem, né? Exato. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Então, o que aconteceu nessa época? Nós falamos assim, vamos terminar com a plataforma antiga, porque na época, em 2002, não tinha nuvem.
quando nós fizemos tecnologia. E não tinha smartphone. Se você pegar uma referência, por exemplo, de smartphone, basta você lembrar que o iPhone está no número 14 hoje, certo? E basicamente eles lançam um por ano. Então, no mínimo tem 14 anos, né, os smartphones. Nós estamos em 2023, então você imagina que, né, em 2002 não tinha nem se passava pela ideia de ter. Em 2012 fizemos a nova plataforma e tivemos um grande erro estratégico. E aí, se você está ouvindo a gente e é empreendedor, nós erramos na estratégia porque nós fizemos uma aposta que o governo naquela época, ele falava muito da pátria educadora e tinha um foco gigantesco em universidades e academias. O que nós fizemos? Fizemos a primeira plataforma com foco no acadêmico e não no corporativo, que era a nossa expertise. A gente sabe tudo o que aconteceu, né? Acho que foi até o ponto de impeachment do presidente na época. Esse governo daquela época deixou de pagar as universidades, deixou de bancar os alunos, inclusive, que tinham um programa naquela época. E aí, cara, a gente quase quebrou. Quase. Foi questão de dias. Sim. Por quê? A gente lançou a plataforma nova, tínhamos como propósito de vender 8 plataformas até o final do ano, de agosto até dezembro. Eu não sei se era 8 ou 9. É 8. E aí nós vendemos 19. Cara, mais do que o dobro nós vendemos. Só que assim, você sabe que faculdade tem ano letivo. Certo? Sim. E com ano letivo, não adianta, a plataforma não sobe em agosto, setembro, outubro. Ela só vai entrar no ar em janeiro, quando começar a nova turma. Nesse período, o governo deixou de pagar as universidades. Em janeiro, a gente começou a ter os cancelamentos antes mesmo de começar a utilização. Então, todo o trabalho que foi feito... Perdido. E detalhe, né? Nós fizemos um investimento, cara. Eu lembro que foi um plano que até me orgulho de ter desenhado, que eu nem sei de onde eu achei competência para fazer aquilo. Pegamos uma lista com todas as universidades do Brasil, coloquei isso num grande mapa, trouxe 2 pessoas que trabalhavam comigo, que eram extremamente competentes também na área de prospecção. Falei para elas, olha, nós precisamos começar a partir de São Paulo, fazer um espiral e ir abordando essas universidades. Eu contratei uma equipe nova de comercial, dobramos o tamanho do comercial, ou seja, cara, tudo pronto para fazer a ação de marketing, um baita de um aporte, fora os 2 anos de desenvolvimento. Olha só. Você tem noção quanto custa 2 anos de desenvolvimento? E para um projeto desse, né? Fácil vai R$1 milhão por ano. Né? Fácil vai R$1 milhão por ano. E aí, fomos para o mercado e... todo o dinheiro investido, todo o esforço que foi feito e o fato de não ter dado o olhar para o corporativo, que era aquilo que a gente tinha de expertise, eu praticamente, né, tive problema dos 2 lados. Não foi bem no acadêmico e a gente perdeu o time do corporativo. Porque nesse tempo os concorrentes foram fazendo coisas para o corporativo. Enfim, não deu certo, tivemos que retomar o desenvolvimento para o corporativo e aí fizemos a plataforma para a área corporativa. Legal. Hoje tem aí mais de 4 milhões de usuários da nossa plataforma, que é um LMS, para quem não conhece, Learning Management System. Legal. É um sistema de gerenciamento de aprendizagem. Tá? E as empresas precisam muito disso para poder fazer a gestão, saber como é que está o nível de aprendizado dos alunos e também onde ela disponibiliza o conteúdo, né, para os colaboradores. Na evolução do tempo, para a gente, né, até chegar nos dias de hoje aqui, 2021, nós tomamos uma decisão, na minha opinião, muito acertada, que foi quando a gente fez a fusão com uma empresa chamada HT1. Legal. A HT1 trouxe para a gente não só uma expertise, né, que foi uma expertise grande, porque é um grupo de profissionais elevadíssimos que veio de lá, né, a Fernanda Palacios, que é sensacional, foi diretora em outras empresas, grandes empresas. Eu falo para ela, é uma honra para mim, um desafio poder ser líder dela. Cara, sabe como é que é você olhar para alguém que você olha e fala, cara, essa pessoa podia ser minha líder e eu sou... E eu estou sendo o líder dela. A gente tem muito essa troca e ela é uma pessoa maravilhosa. E a gente teve, né, Laura, o prazer de conhecer, né, a Fer, assim, falar Fernanda, falar Fer, que é uma pessoa realmente fantástica, né? Um beijão para ela, assim, um abraço para ela, porque em alguns momentos, né, que a gente teve, parecia que ela fazia parte, né, Cris? Parecia que ela já fazia parte. Há muito tempo, né? Há muito tempo. Sim. Né? Foi uma coisa tão natural, uma coisa tão boa que ela trouxe. E ela mesma, né, comentou em alguns momentos assim, poxa, parece que ela já estava lá. Né? Então isso foi bacana para vocês. Então essa fusão foi legal, né, da HT1. Foi legal porque trouxe essa expertise, mas mais do que isso, trouxe o reconhecimento do mercado para uma área que a gente não tinha reconhecimento. Legal. Ó,
ISAT, DGR, a gente sempre foi muito conhecido em tecnologia, na área de educação, mas EduTech. Que é o forte, né? Que era nosso. Expertise. Isso, a gente dominava e tem todo o reconhecimento, 8 prêmios como os melhores fornecedores de RH, 5 Top of Mind, né? Melhores empresas para se trabalhar na área de tecnologia. Então nós temos esse reconhecimento. Quando veio o Touch, que é essa área de educação corporativa, mais do presencial, consultoria, aí nós ficamos completos. Legal. A gente até tem carregado a bandeira assim, né? Se o seu desafio é educação, a Inspend é a solução. Porque nós temos tudo hoje. Então qualquer desafio que a empresa tenha, seja uma palestra, workshop, um treinamento, mentoria, coach, seja lá qual for o tema de treinamento, nós temos condição de atender. Legal. Então, enfim, aí nós nos tornamos uma empresa muito mais completa e fizemos 2 novas aquisições em dezembro, que ainda vai ser divulgada pela mídia, ainda está sob... Tá restrito a informação lá ainda, sigilo, né? Mas a gente deve já fazer algum anúncio agora na segunda quinzena. Legal. E aí, enfim, a empresa, graças a Deus e ao trabalho de todos lá, né? Claro. Deus faz a parte dele. Nós estávamos falando aqui no bastidor, né? Para mim, o papel mais importante de Deus é nos dar o livre-arbítrio, né? Levanta cedo, trabalha, cuida da sua saúde, cuida dos seus relacionamentos, faz tudo direitinho. Respeite os seus clientes e os seus colaboradores, né? Primeiro vidas, depois vendas, e a hora que você caminha com isso, você consegue perceber o resultado. Legal. Acho que isso. E nesse meio tempo nós tivemos as marcas, né? Tivemos, né? Acho que o primeiro contato, né, foi a oportunidade e a gente fazia 3-2-1. Sim. Né, que hoje é 3-2-1 no evento, hoje está no rooftop, né? Isso. Hoje tem lá mais de 500 metros quadrados só de instalações, de equipamentos, de estúdios, né? Então a gente teve a oportunidade de estar várias vezes lá. E para nós, assim, foi... O que a gente pode falar, Laurence? Como foi o sentimento que a gente tem quando nós, né, fomos convidados, a primeira, depois da ligação, que eu falei, sempre a gente se fala, né? Sim. Mano, a gente sempre se fala, mas de quando a gente fala em trabalho, se torna, assim, diferente, né? Assim, o cuidado, né, que a gente tem que entregar e o que a gente for fazer tem que ser realmente diferente. E como que foi, Laurence, essa questão lá da 321? Porque o nome já tinha 321 Eventos e foi que a gente criou a marca 321. Foi. E, assim, em primeiro lugar, né, ouvindo toda essa história de vocês desde 2006 juntos, né, muito legal. E através disso tudo, né, depois da Plutz, eu tive o privilégio também de vir a conhecer o Cristiano e todo o pessoal ali da ISAT, agora em Inspend, né, o Dorian, a Fernanda. E para mim, primeiro, como você disse, agora mesmo, né, primeiro vidas, depois vendas, né, Cris? Sim. Então, assim, isso é fantástico. Vou guardar isso com certeza, já está anotadinho aqui. E primeiro, são profissionais fora da caixa, mas são seres humanos também incríveis. Então, primeiro para mim, né, foi um presente conhecer o ser humano, os seres humanos, né, desse pessoal aí. E em segundo lugar, a questão profissional, que foi desenvolver aquela marca, que foi realmente um desafio enorme, né? Tava conectando com eles naquele momento, então para mim era tudo novo. E o tamanho da empresa, a história, o tamanho pela história, por tudo, né? Pelos profissionais, pela competência dos profissionais todos que tem ali. Então, assim, a gente viu o tamanho do desafio, né? Como você comentou, são marcas que elas representam, são representantes. Então, ouvindo agora toda a sua história, né? Desde ali do mercado, que hoje você vê, né, todo aquele pedaço ali de cima hoje, então a gente vê, assim, também nota a importância e a responsabilidade de se fazer a marca. E quando surgiu aquela oportunidade, 321, foi incrível, e a nossa conversa interna foi assim, 321, né? Pô, o nome já tem, tal, legal, vamos botar que roupa nisso. E a gente decidiu seguir a linha da inovação, de ser inusitado, de ser ousado. E realmente, assim, foi ousado. É uma marca que a gente vê ela, primeiro, assim, como característica, ela é muito forte. Ela é muito forte, assim, o DNA dela. Mas quem olha ela vê que ela é ousada, né, Cris? Sim. E esse foi o primeiro desafio. O primeiro desafio. E pra gente marcou muito, porque hoje a gente vê, né,
Cris, a gente vê todo lá, a estrutura, a parte do rooftop lá de vocês, todo adesivado, todo, né, planejado com a questão da 321, que é o espaço 321. Então, assim, foi muito marcante, né? Que eu falei, e aí aconteceu, né? Nós entregamos a marca, ficamos mais ainda, né? Que eu falei nessa questão de parceria, de empresa, né? Mais próximos. E aí é que eu falei, né? De novo, né? Cara, acho que foi Deus mesmo, sabe? Com a inspiração, né? Claro, né? Com a tua ajuda, teve, né? Do Dória, a Fernanda, tudo, mas de falar, meu, não sei, vamos dar uma oportunidade, até a gente brinca, né, Laura? Vamos dar uma oportunidade para os meninos, né? Que a gente fala, não vamos completar aí quase 50 anos, mas os meninos. E aí a gente teve a oportunidade de fazer as marcas, as novas marcas, né? Hoje tem Spend, tem uma outra marca, né, que vai para sair ainda. Mas assim, falando de Spend, foi algo, eu já falei isso, né, em várias reuniões nossas, até no podcast mesmo nós falamos, foi algo sobrenatural que aconteceu para nós, porque a gente não tinha um entendimento. Aí acho que eu vou só voltar um pouquinho, como você falou do passaporte. Né? Se aquele momento a gente não tivesse o passaporte, né, realmente a gente não estaria, né, claro que poxa, tem muito que crescer ainda, a gente está aprendendo, nós estamos aí com muitas coisas, muitos projetos, mas foi muito importante para nós, né, Cris? Acho que, poxa, a questão da marca da Spend, vamos falar assim, da ISAT, depois de 27 anos, ela se tornar, né, Spend, né, foi algo realmente para nós assim sobrenatural, foi Deus mesmo, com ajuda, claro, que aqui né, falando na Terra, a tua ajuda, do Dória, mas até para o pessoal saber, né? Você me falou isso também nos bastidores, a gente falou em algumas reuniões, o que conectou, né? Vamos por aí, SAT, com toda a história do Dória, e não foi, né? Só para o público saber, a marca Spend não foi criada para a mudança da marca. Ela foi criada com um novo projeto. Sim. E aí foi que realmente a ISAT hoje é a Spend. E como que isso, né, foi que você realmente falou muito bem da questão até da personalidade, da história do Dória. Boa, vou chegar aí. Eu só não ser injusto aqui, o Adriano da HT1, Fabi e o Rafa que vieram junto com a Fer. Sim, né, que trouxeram sem dúvida, esse novo momento pra gente. Legal. Vamos pensar um pouquinho primeiro da 321, né? Tá. O que significa 321? Isso é legal. Para mim, assim, né? A gente entra muito em estúdio. Como vocês estão fazendo, Sim, né? O programa também aqui e tal. A gente tem um programa lá chamado Papo Digital, que é um programa onde a gente traz um especialista. Legal. E pode ser online ou pode ser presencial. E a gente faz um trabalho todo, né? Focado lá no que esse especialista tem para contar. Normalmente algum tema que está em alta. Sim. Quando você entra no estúdio e você tem a contagem regressiva, 3, 2, 1, cara, você muda. E para quem está assistindo a gente aí, imagina você na frente de uma câmera, ou que seja numa entrevista, não precisa estar na frente da câmera de um equipamento, pode ser na frente de outra pessoa. Fala assim, olha, nossa entrevista vai começar agora, tá bom? Abre a porta, né? E detalhe, essa entrevista pode ser uma entrevista de emprego, gente. Sim. É só para você entender a sensação. Quando alguém olha para você e fala... Pode começar a falar. Eu vou contar para você. 3, 2, 1. Essa sensação, né? Ela vai lá dentro, cara. Porque ela te muda como identidade naquele momento. Sim, fisiologia, né? Fisiologia só muda. Te dá calor. Eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente aí, se pôs nessa situação, sentiu um calor. Sim. Porque... frio na espinha, né? Como fala. Imagina, por exemplo, alguém mais novo. Você está numa balada... né? Um amigo, você tá na balada, aí você encontra uma oportunidade ali, né? A mulher vem, se aproxima e fala para você assim, você quer conversar comigo? Tá bom, eu vou começar uma contagem para você, você pode começar a falar. Cara, 3, 2, 1, valendo. E aí? Cara, não tem jeito, isso mexe com a gente, né? Legal. E esse era o objetivo da marca, e aí quando trouxemos isso pro Lawrence pegou, né, o sentimento que a gente queria, junto com aquilo que é a essência da empresa, que é transmitir vídeo, transmitir conhecimento, que é falar com a outra pessoa. E para você falar, obviamente, tem além de você exercitar a sua fala, quem está participando exercita a audição. Então você tem o 3 da marca, né, que representa um ouvido, né, uma orelha. Depois você tem o número 2, que representa um olhar.
né? Se você está assistindo um vídeo, ou seja, você tem que estar vendo. E você tem um que representa uma tela, né? Que se você, para quem não assistiu o Black Mirror, recomendo assistir o Black Mirror, é meio maior de 18 anos, não pelo fato de cenas, né? Pelo que aborda, né? Pelo contexto que aborda, mas vale muito a pena você entender a importância de uma tela. Né? Essa tela transformou a vida da gente de uma forma absurda. E ela tem lá, então, na contextualização da marca, esses 3 elementos. Né? Então, audição, visão e também uma questão sinestésica que essa contagem regressiva causa na gente. 3, 2, 1. O 3, 2, 1. Aí, além disso, então, depois a gente começou o trabalho da marca. Isso. Que a gente queria lançar uma escola, né? Então, a ISAT, na época, ia lançar uma escola. E a gente pediu, então, um trabalho para que vocês, né, a Plutz, que para mim, a Plutz, ela tem uma mistura de assim, né? Plus. Tudo que é plus é mais, né? É isso aí. E o putz, que fala, pô, cara, putz, que legal. Então você mistura as duas coisas, né? Pô, putz. Mais uma, meu amigo. Mais uma. E olha, já tem, completando 3 aí, versões. várias versões, né? Plutz Magia, Plutz Mania. Você é Plutz. Né? Você é Plutz e agora? Qual que foi essa? Plus. Plus. Que é as duas, né? Que é o plus, né? Pô, quando algo é mais, né? Vai ter um plus. Isso aí. Plus. Né? Tem um plus para você aí, que é um plus. Aí. E putz, que é um negócio que legal, mexe com você, né? Ele sempre te dá, né? Isso. O putz é algo que mexeu contigo. Se mexeu contigo e mexeu, ia dar um plus. É isso aí. Aí, Plutz Magia, agora Plutz Energia. É isso aí. E na época a ideia era lançar então a escola. Nós pedimos um trabalho para vocês para a criação de uma marca para a escola. E aí vieram 3 marcas, dessas 3 nós escolhemos 2. Sim. Uma delas que vai ser lançado ainda, a gente ficou, né, com isso, nós pegamos a InSpend e apresentamos para os colaboradores como a marca da escola. Porque a escola estava carregando o ISAT HT1, né, junto com a educação corporativa, nós precisamos separar, então a escola vai chamar InSpend. Fomos lá e fizemos um programa que a gente tem parecido com o Papo Digital, que é o Papo CEO, onde a gente apresenta o programa para os colaboradores. Sim. Nessa apresentação, um dos colaboradores, foi a Mauri, a gente fica lá com o chat aberto, né, vendo o que está chegando, para poder responder. Ele falou assim, pô, então agora nós somos InSpenders. Porque a gente era ISATers. Sim. Agora InSpenders. InSpenders. E quando ele falou aquilo, eu falei, puta, o cara não entendeu. A mensagem foi... Porque ele está entendendo que esse é o nome da empresa, e não é o nome da escola. Eu falei, puta, ele não entendeu. Mas ali não quis consertar, fiquei meio assim e tal. Quando terminou e eu voltei para a sala de reunião nossa lá, aquele negócio ficou na minha cabeça. Mas quando ficou na minha cabeça, me veio também o vídeo que vocês prepararam para apresentar a marca. Isso. E aí no vídeo que vocês apresentaram da marca, vocês colocaram algumas imagens que para mim ela representa a essência do nosso fundador, que é o Dorian. Sim. E a gente vinha num trabalho ali de fazer uma transição, onde o Dorian estava sinalizando, né, um interesse de assumir uma cadeira de presidência do conselho e de repente, né, ter alguém assumindo o papel de CEO na empresa e tal. E aí ficamos naquilo, eu falei, pô, mas se o cara está saindo, né, do papel de CEO e vai para um papel de conselho, para mim, assim como acontece com a Disney, né, que até hoje eles têm a salinha lá do Walt Disney, a luz está acesa lá, eu falei, a essência do Dorian não pode sair da empresa. E o vídeo para mim, com as imagens, representava isso. Aí me deu um sentimento, falei, pô, mas então a gente podia chamar InSpend, já que, né, o Amaury no entendimento dele, e pode ser que os outros também entenderam. E quando ele comentou no chat lá, eu falei, pô, InSpenders, cara, também é bacana. E nós tínhamos um problema para resolver em relação à marca, que a marca ISAT, ela remete a algo que a gente não faz há muitos anos. Satélite, né, aquela coisa. Então você pega, por exemplo, as pesquisas, né, que as pessoas chegavam até o nosso site vindo da internet, muitas pessoas estavam procurando satélite para rural, e chegavam no meu site. Então, além da imagem, o nome não trazer aquilo que ele representava algo que eu não tenho, entendeu? E aí foi muito rápido. Numa reunião, eu chamei o Dorian para conversa ali na sala, e pô, Dorian, a gente podia, tal, pô, dá uma olhada nesse vídeo, isso aqui representa você e tal. E ele se identificou com aquilo. Muito com isso. Fez conexão com ele, né? E inclusive fez conexão por algo que vocês fizeram na noite anterior à apresentação da marca. Foi mesmo. Eu me lembro que assim, ele não era muito ativo na rede social, mas na noite que antecedeu a apresentação de vocês, acabou a energia na casa dele e ele estava lá
né, perto da piscina lá, né, meio que vendo as estrelas, e veio algo à mente dele que a vida é conexão. E ele postou isso, algo raro dele fazer. E vocês, né, já estavam acompanhando a gente, né, seguindo para tentar entender nossa essência, entender nosso comportamento. O Lawrence pegou isso junto com você lá, vocês fizeram isso na noite que estava antes da apresentação, até de madrugada, porque a apresentação ia ser logo de manhã. E já trouxeram isso. Então, cara, foi assim, uma amarração, sabe? Tudo se conectou. Por isso que eu falo, né? Coloquei no início que realmente, né, teve a mão de Deus, porque foi algo sobrenatural isso daí. E aí você foi lá, falou para ele e ele... Na hora. É isso aí. Legal. E foi muito fácil a aceitação por todos, cara. Você vê como que aquilo conectou. Clientes, sócios, colaboradores, todo mundo que comprou, né, essa ideia. Site agora é Spend. E tem a última imagem que está naquele vídeo, eu não sei se vocês vão se lembrar, mas é um cara no topo da montanha, né, olhando assim para um horizonte ali, que é algo muito comum. O Dorian é um cara que gosta muito, né, de fazer essas aventuras, de caminhada, esportes, gosta mesmo desses mais retirados, essas coisas de trilha. Montanha. Aí, aquela parte final tem lá, né, em Spend é ir além. Ele nem sabe, inclusive, mas como o programa só vai para o ar daqui a uns dias, eu mandei fazer um adesivo daquela imagem escrito em Spend, que vai estar na nossa porta de entrada, que vai ser colocado na segunda-feira de manhã. Bacana. Eu olhei e falei, cara, não conta para ele, né? Falei para o meu marketing, falei, não conta para ele que isso aqui vai ser uma... Além de identificar a gente, porque quem chega lá no escritório, se chega ali e fala, será que eu acertei o andar? Né? Então não tem nada dizendo que é em Spend ali. Então, além de ser uma identificação, é uma homenagem para que ele, toda vez que chega na porta da empresa, que ele se lembre que a empresa é dele. Sim. E que ele está lá. Mesmo não estando, ele está lá. Uma excelente homenagem, né? É isso aí. Uau. E aí depois foi, né, Spend, e aí também, aproveitando, foi naquela questão que você foi titulado, né, hoje CEO, né, da Spend. Hoje o Dori está no conselho, né, na presidência do conselho. Então, assim, foi algo, né, para nós assim, de felicidade, porque, especialmente para nós, mas para mim, por ter conhecido, né, desde toda a tua carreira, todo o teu preparo para isso, né, e não foi de ontem, né, não foi de agora, foi de, né, longos, né, desde aí 2004, né, 2000 até um pouco antes, trabalhando com isso para que realmente volte a questão do passaporte, né, você estava pronto, né, no lugar certo, fazendo todo o trabalho para que isso, né, aconteça. E tem outras coisas também, né? Porque vamos supor, tem a academia, né? Academia Fabiana Belay, né? Que é a academia. Falando isso, aproveitando, né? Poxa, tem 2 pessoas lá, na verdade 3, né? Mas 2 pessoas que para mim, né? Eu tive a oportunidade de a gente fazer 2 eventos juntos. Né? E desde o planejamento, né? Quantas madrugadas, quantas noites nós passamos, né? Fazendo reuniões, né? O trabalho que nós fizemos, né? Do Extreme. Foi assim, para mim, foi muito marcante, foi um momento para mim muito marcante. Então, assim, um abraço, né? Um beijo, Fabiana Belay, um beijo também, assim, especial pro Elon, né? São pessoas assim. E para a Adri, né? Porque, né, sua esposa que está lá fazendo toda a gestão, tem as lojas também, né? Eu creio que são mais aí de 14, 15 lojas aí da Claro. Então, e para ela, né? De todos esses trabalhos, né? Fabiana Belay, o Elon e ela também na questão da gestão. Né? Eu sei que você faz, né, toda uma questão de treinamento, né, uma questão de coaching com o pessoal, mas aí ela fazendo, né, o trabalho dela, como sempre, né, de gestão, né, para te auxiliar e né, a parceria, né, mano? A gente sabe que relacionamento é isso, né? É a doação. Então isso é legal, né, também da Adri. O tempo todo dela é dedicado lá, né? E o meu o tempo todo dedicado na Spend, né? A gente separa muito bem isso. Isso é legal. Óbvio, né, que assim, com o conhecimento meu de mentoria e de coaching, eu me disponibilizo para treinar a liderança do time dela das lojas, né, que são, eu tenho um time mega competente lá. Eu só não tenho nenhuma participação na gestão do negócio, né, até porque não daria tempo. Então, você sempre falou isso, né, que toda a gestão, a gente até faz questão de não falar a respeito. Então o que ela faz lá, eu não sei, o que acontece dentro da Spend, ela também não sabe, porque cada um tem o seu papel dentro dedicado à organização. Então ela toca lá as lojas, ela toca junto com a Fabi também lá, né, a academia, né? Ela toca lá a academia junto com o Elon, tem a parte do evento do Extreme. O evento do Extreme, ele foi uma parceria lá atrás que eu acabei fechando com a Fabi. Né? Então esse está muito mais comigo,
A gente fez 2 edições, depois da pandemia fez a gente dar uma esfriada, né, com isso. A gente tem intenção de retomar, obviamente, está no nosso radar. Aprendemos muito, né? Aprendemos muito. Nos unimos muito, inclusive, né? Poxa, nos unimos muito. Muito. Durante esse período do Extreming, eu tive o prazer, cara, de fazer a mentoria da Fabi. Sim. Né? Porque a Fabi, campeã brasileira de Muay Thai e tal, ela até postou umas fotos bacanas ontem aí, depois se vocês estiverem ouvindo a gente aí, Fabiana Belay, segue ela lá no Instagram. Vamos deixar, né, como eu falei, a gente mandou aí um beijo, um abraço para ela, vamos deixar aqui com certeza, né, para o pessoal seguir ela, inclusive na academia, o Elon, o pessoal conhecer, vale muito a pena, e é um lugar diferenciado, né? Sim, e a história dela é uma história diferente. Sim. E eu tive o prazer então de conhecer melhor ela e trabalhar fazendo a mentoria dela, legal. Porque tem uma coisa interessante que normalmente você pega um atleta, e o atleta ele é mais introvertido. Até porque o esporte, né, de luta, ele favorece esse tipo de comportamento. Sim. Porque você não tem a necessidade de trabalhar... Óbvio, tem uma equipe, mas você não tem na luta, você, apesar de ter o corner, de tudo, você está sozinho, é você contra o outro. Sim. Né? E a pessoa que ela é introvertida, ela tem um certo ganho com isso. Porque ela está ali, ela está fazendo, ela está conectada com ela, né? E, enfim, é bom para os dois perfis, sim, mas o introvertido... Então, o que a gente percebia, né? A Fabi precisava, de repente, de ter um apoio para trabalhar mais a parte de comunicação, porque apesar dela se comunicar e ter muitos relacionamentos, né? Ela já tinha... Sim. Atletas no UFC, sim, enfim, um monte de coisa. Fora do Brasil. Fora do Brasil, eu acho que uma contribuição que eu pude trazer para ela foi essa de poder se comunicar e se sentir mais à vontade para se comunicar. Por quê? Ela é a única mulher no papel que ela está hoje no meio de um monte de homem. Sim. A gente até gravou um podcast com ela, gravou um papo digital com ela. Ficou e também com a minha esposa, legal. Ela falando sobre empreendedorismo, sobre liderança feminina e tal. E aí, quando você tem uma pessoa que está lidando com um monte de ego masculino, né, ali naquele meio, como é que eu posso me comportar de algo que não fique parecendo, de repente, qualquer tipo de insinuação, entendeu? Sim. Então a gente fez um trabalho bacana com isso, tive o prazer de conhecer melhor ela e contribuir para esse desenvolvimento que ela fez publicamente, isso inclusive. Sem dúvida. É um agradecimento pelo desenvolvimento e tal. E dentro do Extreming, quando a gente fez a primeira edição, você já estava junto, né? Você participou junto com a gente lá, muita contribuição, foi atrás de um monte de coisa, né, cara? Porque a gente estava começando. A Fabi já fazia, início, né? A Fabi já fazia um evento na academia, mas a gente estava fazendo algo que era um pouco mais amplo, e aí precisava de ter mais. A gente chegou a ter 99 fornecedores, cara, 99 fornecedores para fazer um evento. É difícil pra caramba. E precisa de patrocínio precisa de... Cara, foi trabalhoso. E nesse meio de tempo também dessa organização, a gente fez o evento do Luz e Sombra, né, cara? Isso. Que é onde eu conheci o Issal, né? O Fernando Mora, já conhecia o Fernando há um tempão, ele tinha feito um trabalho na empresa 2012, 2013 talvez. E aí a gente se conectou mais com um monte de gente, né? Verdade. Né? Tivemos gratidão Tivemos, né? Várias gratidões. Várias, né? Conhecemos o Eduardo do BNI. Isso. Né? E aí, enfim, foi um mega evento, né, na cidade, o pessoal que participou, os atletas mesmo disseram que no Brasil eles nunca tinham participado de um evento. Verdade. Né, daquele nível que a gente fez. Que a gente acompanhou no staff, né? Que a gente estava realmente no staff. Né? Locação, a ida dele nos hotéis, a pernoite, depois a questão lá da perda de peso, lembra? Pesagem. Sim. Poxa, foi realmente, né, uma história muito legal. Foi. Marcou. E tá aí, quem sabe, terceira edição esse ano. Fizemos 2, né? Fizemos 2. Mas a gente participou, quem sabe, né? Com certeza aí, pode ser que a Pluts aí esteja na terceira edição, fazendo o trabalho e também apoiando, né? Tudo isso aqui. E é esporte. A gente sabe que todo esporte, principalmente nessa questão, quando a gente fala luta, tem uma rejeição. Mas o Elon ensinou uma coisa, falando em bastidores, que assim, a luta, eu também na minha infância eu fiz karatê, né? Eu vim de Pirassununga, depois a gente veio para Campinas, mas eu fiz essa questão do karatê. E ele dá uma questão que é a questão das artes marciais, né? Da educação, da disciplina, de você respeitar, né, o adversário, o próximo, e o Elon realmente me falou muito sobre isso, né? Então hoje, além do empresário que ele é, né, um professor, né, que ele também está lá, realmente todo dia lá na academia, mas que realmente ele possa, né, colocar isso para as crianças, para o crescimento realmente dela, o respeito que tem
todas essas artes marciais, né? Vai ser bem, bem legal. E a minha mulher levou a gestão para a academia, né? Legal. Que eu acho que sim, também foi o que permitiu que a academia pudesse crescer. Sim. Porque, você sabe, né? No negócio, não basta você simplesmente ter dentro do teu time, dentro da tua equipe, alguém que é especializado só, por exemplo, naquilo que a empresa entrega. Isso. É o caso da junção de vocês mesmo, Isso, né? Pô, o Lawrence, porra, é um mágico para criação, um mega criativo. Mas e a parte de vendas, e a parte de gestão? A empresa precisa, né, desses braços e dessas peças. E eu acho que a minha mulher foi a peça que faltava para contribuir no crescimento da academia. Que legal. Então, academia, né, as lojas, então acho que, né, acho que a Adriana, né, que eu falei assim, tá aí e tem todo, né, essa função, né, essa ali de companheira, né, Sim. da vida, né, do relacionamento aí de vocês, mas também na parte empresarial, ela tá sempre presente, a gente vê isso daí, né, é uma pessoa realmente diferenciada. O Elonzão você conhece, né? Figuraça. Figuraça. Uma energia, cara. Esses dias eu fiz um negócio pra sacanear com ele, né? Ele é... Meu, o cara é ligado no 220. Ele não para. Não para. E há um tempo atrás, ele tomava energético pra caramba. Sempre tomou, né? Sempre tomou, né? Sempre tomou. E aí então nós fizemos um Duracelon. Com a latinha tinha o formato da Duracell, pilha né? Duracell. Né? A pilha não acaba, né? 24 horas não era. Não, ele é demais. Eu me lembro no primeiro, né, que nós fizemos para montagem do... não é do palco, né, que nós fizemos do ringue. Do ringue. Meu, o cara trabalhou assim, até ele não ver aquele, né, pronto, e aí tinha faltado, né, o pessoal para montar, meu, é realmente diferenciado. E a história dele, né, quem conhece a história do Elon, né, e você também teve a oportunidade, né, de estar junto e fazer os trabalhos de coaching com ele, mas a história, né, do Elon, da Fabiana Velar, então assim, é demais, isso é muito bom. Cris, eu sei que a gente está chegando, né, no final, mas pô, se a gente ficasse aqui... Mas já? Não, quase no final, mas tem muita coisa boa, muita coisa a gente fosse, né, falar. E... Nós temos experiências também aí para contar. Temos. Nós fizemos treinamentos junto, cara. Poxa. Quantos treinamentos nós não demos junto aí? Foi até, vamos falar assim, Mitsubishi, né? Foi o pessoal lá, né? Mandar um abraço para quem? Pro Ale. O Ari. O Ari, né? Puta, o Ari não tá mais lá na Mitsubishi, mais. Saiu de lá até meio do ano passado, eu acho. Sim. Mas tenho falado com ele, é um cara... Ali também, né? Tem uma atividade que a gente faz lá que ela é super emocional, né? Sim. E foi interessante porque eu faço essa atividade com algumas turmas. E eu fiz essa atividade com uma turma semana passada. Legal. E aí, durante essa atividade, tem um momento em que a gente deixa um espaço para as pessoas mandarem uma mensagem, né? Para quem ama e tal. Até em virtude das palavrinhas que eu aprendi lá em 2007. E aí, naquele momento que você está sentindo, você manda lá um pedido de perdão, ou diz eu te amo para alguém e tal. Os feedbacks que as pessoas recebem é super interessante, né? Pô, o que é? O que você fez de errado? Você tá precisando de dinheiro de novo? Você tá bêbado, né? Onde você tá? Né? Aquelas coisas assim. As pessoas ficam assustadas, porque não estão acostumadas, né, com esse tipo de interação. Sim, né? sim. E naquele momento eu senti vontade de mandar uma mensagem para ele e pro Alê. Olha só. Então eu mandei mensagem para os dois e o retorno, a mensagem foi maravilhosa, cara. São os caras... Fantástico. Moram no coração, porque eles fizeram muita diferença para mim de 2007 até 2019, porque foi um projeto que assim, né? É muito comum você ter palestras motivacionais e programas de treinamento motivacional e tal. Na época, o Ari trouxe um desafio para mim. Depois de uma conversa de 4 horas que nós tivemos lá, cara, eu cheguei lá e fui para uma reunião técnica. E aí a gente começou a conversar e eu senti que ele estava precisando, de repente, de um coach naquele momento. Sim. E aí eu comecei a conversa com ele, a conversa durou 4 horas. Ao término da conversa ele falou assim, eu quero que você faça isso que você fez comigo para todos os gerentes que trabalham na Mitsubishi. Foi. E o Brasil todo, né? Do Brasil todo. Os treinamentos foram... Eu falei, pô, como assim? Ele falou, não é motivacional. Eu quero que você crie algo transformacional. Isso aí é forte demais. Eu falei, caramba, Ari, quanto tempo eu tenho? 4 meses. Vai ser a nossa primeira turma. Porque ia ter uma convenção de vendas. Sim. Ele falou assim, eu quero a tua palestra no encerramento da convenção de vendas. E já na semana seguinte a primeira turma. Bom, beleza, né? Assumiu 2 desafios da palestra de encerramento de uma convenção
Cara, eu fazia palestras, mas nunca foi de encerrar uma convenção de uma empresa como a Mitsubishi. E do Brasil todo. Do Brasil reunido, todo. Né? E foi até engraçado essa passagem, porque eu cheguei lá para fazer a palestra, o diretor estava lá e ele queria me conhecer, porque eu não conhecia ele. Essa história é demais. Ele me chamou, e aí ele começou assim, pô, mas ó, esse negócio de abraçar árvore não é comigo não, viu? Esquece esse negócio de abraçar árvore, cara. Eu levanto 5 horas da manhã, faço 10 tiros de 700 metros, não sei o que lá, e papapá. Eu falei, pô, beleza. Eu falei, e o que você faz quando você está correndo? Cri. Pô, tô correndo. E aí? E a sua mente? Mas e a sua mente? O que ela tá fazendo? Pô, é uma meditação, né? Falei, ó, cada um medita de um jeito. Tá bom. Vai lá, faz um trabalho com ele, vamos ver como é que vai ser isso aí. E aí, isso foi na noite anterior ao dia da palestra. Que foi quando eu conheci ele. Sim. Dia seguinte era a palestra de encerramento. A minha palestra tem 2 horas de duração, cara. Às vezes 2 horas e meia. Mas, ao cheguei lá, aí eles falaram assim, ó, quanto que eu vou ter de tempo, né, para a palestra amanhã? 45 minutos. Eu falei, tá bom, 45 minutos, eu vou cortar um monte de conteúdo, né? Pô, voltei pro hotel de noite, fiquei trabalhando, preparando a apresentação, cortando um monte de conteúdo. Cara, deu 30 minutos, ou um pouquinho mais, o Ari subiu no palco e veio por trás de mim, cara. Eu fazendo uma palestra, nunca aconteceu aquilo. Eu tá lá falando, de repente o cara que me contratou vem por trás de mim e vem falar no meu ouvido. Falei, pô, vou... Tipo, para tudo, né? Que... Deu ruim, né? Para tudo aí. E aí ele chegou atrás de mim, cara. Eu tava com o microfone, eu vi ele assim. Falei, gente, peraí. Eu falei assim, o pessoal tá adorando. Fica o tempo que você quiser. É agora que eu cortei todo o conteúdo. Mas beleza, deixa comigo. Aí fui. Fiquei 1h30. Aí quando terminou, cara, putz, foi maravilhoso, né? Sensação, Sim. Putz, serotonina gigantesca naquele momento, né? E aí, putz, dali, cara, muita gente que tava ali foi pro treinamento. Porque era um treinamento onde o cara tinha que fazer uma aquisição e tinha que pagar passageira, vindo do Brasil inteiro, que a gente fazia aqui em Jaguariúna. Fiz algumas edições, e aí soube em algum momento que o Adriano tinha algumas agendas livres dele lá, falei, cara, vem comigo aqui, vamos fazer junto esse treinamento. Foi demais. Né? Preciso de apoio aqui, de contribuição. A conexão, né? Nós falamos já sobre isso, e eu também já conversei com você, Laura, como agora, né, a gente está tendo. A conexão era tanta, né? E o Cris também deu oportunidade de alguns momentos a gente fazer algumas, vamos fazer apresentações junto, né, com o pessoal. Eu creio que foi umas 4 ou 5 turmas, né, que nós fizemos. E a turma era ficava sábado, domingo e terminava, a gente brincava era com isso. Quinta e sexta, né? Era desculpe, quinta e sexta. A gente ia na quarta-noite? É que nós fizemos uma sábado e domingo, né? Foi. Mas nós fizemos, isso aí, e a quarta-noite era quinta e sexta. Na quinta para a sexta, eles tinham que fazer um projeto, a gente tá todo um trabalho. E a gente brincava que cada turma a gente tinha um horário, né? Os caras iam embora 1 hora, 2 horas da manhã, a gente tinha recorde. A última turma foi 3. Foi 3 da manhã, o cara ia pro quarto, tomava lá o banho dele, já tinha, né, jantado, ia pro quarto, no outro dia, 8 horas da manhã, o cara tava com pilha total, dizendo, quem que é o primeiro? Eu sou o primeiro a fazer. Então, assim, é realmente um treinamento transformacional. Né? E aí, o que eu falo, assim, da conexão, né? A gente tinha uma conexão que era fascinante, porque muitas vezes o Cris, ele não abria a boca. A hora que ele olhava, muitas vezes olhava e apagava a luz, né? Que era o momento, e algumas... Nenhuma turma foi igual. Não. A gente tinha turma tanto de gerente, né? Tinha turma de vendedores, de pós-venda, tinha diretoria, que alguns, né, foram, mas assim, nenhuma turma foi igual, né? Sempre foi ações diferentes. E muitas vezes a gente conhecia um pouco do conteúdo, mas não todo, né? A gente passava, né, alguma coisa à noite no hotel, no quarto, né? Mas nada de... Mas a conexão, como tinha um acender a luz, quando tinha alguma coisa que a gente fazia, né? Uma atividade junto. Então, assim, isso a gente ficou muito mais próximo, né? Além do que a gente já tinha, a proximidade desses treinamentos e conhecer pessoas, né? Teve, né, várias pessoas que nem o Alê, né? Eu me lembro de um, né? Que até esses dias eu vi ele ele contou uma história para nós. Eu vou me lembrar o nome dele, que é um nome japonês, um sobrenome japonês. Lá da Mitsubishi? Lá da Mitsubishi. Ele não tá mais na Mitsubishi. O Cláudio... Eu vou me lembrar, é um sobrenome. É japonês. Ueda.
Ueda não é. Eu vou me lembrar. Depois vamos pegar aí, você vai... vai falando que eu já achei ele Isso, achei ele pra nós aí. Mas assim, a história fantástica e o que ele realmente... Várias, né, Cris? Sim. Várias histórias que a gente teve assim. História de superação, cara, histórias assim diferentes. Yoshio. Cláudio Yoshio Maeda. Maeda, esse daí. Porque o Maeda a gente vê lá, Maeda assim, uma história impressionante. Chegou, né, aquele jeito dele, mas ele, né, uma estatura alta, um porte, aquela coisa, mas a história daquele cara e o que ele realmente saiu do treinamento, que é o Maeda hoje, é realmente outro homem. Então, assim, são histórias marcantes, né? Então, o que a gente faz, porque é fazer a diferença, né, na vida. Por isso que não é motivacional, é transformacional, né? Então, assim, tem várias pessoas que a gente pode, né, colocar que foi realmente a diferença. Hoje lá na Inspend, né, a gente tem essa área de treinamento presencial, onde a gente aborda diversos temas, né, para liderança, para vendas, para comunicação, gestão. Nosso time está bastante reforçado, né, na área de treinamento e gente de nível altíssimo. Né? E quando tem alguma coisa, por exemplo, alguma oportunidade dessa área de inteligência emocional com agilidade emocional, eu vou para a sala. Legal. E eu tive o prazer, cara, recente, de fazer um trabalho desse no Santuário de Aparecida. Sim. Eu não sei se... me comentou, né? Comentei contigo, né? Para quem está ouvindo, assistindo a gente aqui, talvez não tenha noção que são 2.700 colaboradores naquele... Dentro da Basílica, né? Porque você tem, lá no complexo, você tem hotéis, né? Você tem... Administração, né? Museu, uma série de coisas, restaurantes e tal. E aí eu tive o prazer, né? A Fernanda me deu o prazer de estar lá na turma para fazer um trabalho com esses líderes de inteligência emocional com agilidade emocional. E essa parte que eu faço, ela é inteligência emocional na prática. É na prática. Como diz na veia, né? Lá na veia. É uma pancada. E, cara, eu tive a oportunidade de fazer esse trabalho no passado lá e até hoje, semana passada, eu fiz em abril do ano passado. Semana passada, um dos diretores fez um post no LinkedIn fazendo um resumo do ano dele, ele citou isso. Olha só, como marcou, né? Pra você ver como que é, ele transforma, cara. É um negócio. A transformação realmente é impactante, né? E eu criei duas versões, né? O Imersão 1, que a gente chamava, e o Imersão 2. Né? Então, um era transformação pessoal e o outro era transformação profissional. Isso mesmo. E a gente fez duas turmas seguidas. Nós fizemos uma turma na primeira semana do Imersão 1 e Imersão 2 na semana seguinte. Cara, é engraçado porque eu me conectava tanto com o conteúdo que eu não misturava os conteúdos. E são quase 30 horas, cara. Eu não sei como é que esse povo me aguentava. Não é? Era muito legal, cara. Cara, muito legal. 2 dias com quase 30 horas de conteúdo. Aí a gente tinha uma atividade que eu falei, pô, cara, essa atividade é uma atividade que é a cara do Adriano. Aí o Adriano assumiu ela para fazer, fez lá, depois daquela de sábado e domingo, né? Que foi a última turma que a gente fez junto lá. Você assumiu lá com o pessoal, falar de Canvas, né? E foi o pessoal da Marques Pneus. Isso aí. Foi muito bacana. Inclusive o Isaías, né? Já no podcast anterior, ele esteve com a gente, mandar um abraço para ele, para todos, né, da equipe lá, o Isaías, o Israel, né, Laurice? Parceiros nossos, clientes nossos, assim, pessoas que lá realmente, e até hoje a gente recebe, né, feedback do pessoal de realmente transformações, né? Então foi muito legal. O Imersão 2 foi complexo para mim, cara. Foi. Porque é o seguinte, eu levei 4 meses para construir o conteúdo do Imersão 1. 4 meses, que foi o tempo que o Ari me deu. Para o Imersão 2, ele me deu também 4 meses. Eu construí o conteúdo e faltando uns 15 dias eu não gostei do conteúdo. Nossa. Refiz tudo, cara, em 15 dias. Imagina. Esse foi um negócio complexo, porque assim, a expectativa deles era muito alta por causa do Imersão 1. Como é que você faz para superar, cara? Porque o 1 já foi demais, né? O 1 foi. A gente estava lá nos bastidores, né? E falando em bastidores, Laura, uma coisa assim que eu ficava muito... O Cris vai lembrar disso. Eu fiquei muito feliz, eu até comentei com ele. Eu falei assim... porque eu sempre coloquei isso e eu aprendi, né, com o Cris aquela questão. O que a gente pode fazer de diferente para transformar as pessoas? Mas que as outras pessoas, é que nós estamos fazendo aqui, né, no podcast, de essas pessoas entenderem o que elas passaram. Que é essa a grande diferença, essa a grande sacada de toda aquela emoção, aquela coisa, né, da transformação que ela teve para passar. Aí eu comentei com ele, falei, Cris, acho que foi no primeiro, foi no segundo. Falei, Cris, a gente precisa pegar isso, a gente precisa gravar isso daí, né? Lembra? Depois a gente começou, aí o Cris deu a oportunidade pra gente ter, né,
a parte a gente gravou, né? Todos eles, assim, e você vê, né? Cada gravação, o pessoal falava lá 1 minuto, 2 minutos, mas assim, o conteúdo que tinha, né? E não era só emoção, né? Depois da transformação que tinha aí, nós levamos lá para redes sociais, ficou para o pessoal da Mitsubishi, assim, um vasto, né? E rico material para que realmente a gente venha na sensação das pessoas de transformar, né? De seguir o propósito, né? Sim, de fazer realmente a vida das pessoas melhores, né? É isso que tem. Mano, falando em Spend, né? Nós falamos aí então de todos os treinamentos, né? Tivemos treinamentos até fora, né? Não só do pessoal da Mitsubishi, mas falando em Spend, tem Spendcast, que poxa, também nós vamos colocar aqui, né, para o pessoal seguir e ver muitos materiais bacanas. Vocês trazem realmente pessoas de peso, né, pessoas de marca, de renome, né, para falar de um conteúdo que ele realmente, né, o superpoder, né, Laures, deles, que é muito legal. Tem a questão de escolas, né, que você faz dentro, que é o In-Company, né, que é uma questão, vamos falar assim, do Spend, como que eu posso falar? Me ajuda nessa questão dentro do pessoal das empresas. O da escola, qual que é a grande diferença, né, da escola com o In-Company? Sim. É que assim, às vezes uma empresa tem 3 profissionais para participar de um treinamento e não tem 20, como é uma turma. Sim. A escola permite que você coloque uma quantidade menor de pessoas para formar uma turma do que a gente já tem lá, entendeu? Sim. Então eu acho que isso é algo que facilita muito. Legal. Né? E tem novos projetos que a gente está colocando para dentro da escola. Futuramente, inclusive, por exemplo, as empresas que estiverem colocando colaboradores para a transição, é normal você ter turnover, né, em alguns segmentos. A gente quer colocar trilhas de capacitação para essas pessoas dentro da escola. Legal. Então, por exemplo, você tem lá, sei lá, uma empresa que contratou um grupo de colaboradores para fazer os temporários de final de ano, por exemplo. Sim. No começo do ano, essas pessoas, elas teoricamente estão sem um trabalho. Que elas possam participar de trilhas para serem capacitadas para fazer alguma coisa no momento seguinte, entendeu? Sim. Até porque a gente está com um foco muito grande no ESG, né? Que no Brasil a gente está chamando de ASG, né? Ambiente, Social e Governança. Então, nós temos um olhar muito forte, cara, para essa questão social. Legal. A gente tem um projeto com a Unicef, que é o projeto 1 milhão, onde a gente tem lá a disponibilidade de conteúdo e da plataforma que a gente fornece isso para crianças e pessoas em vulnerabilidade, né? Sim. Tem o GRAAC em São Paulo, que a gente também faz um trabalho social com eles. Legal. Além de outras iniciativas que a gente tem feito, e a gente quer muito, sabe, poder apoiar essas pessoas, seja elas, né, de qual segmento for. Está passando por um momento de transição, né, precisa de repente se capacitar. A própria empresa que de repente está fazendo esse desligamento pode colocar esses colaboradores para serem capacitados, né, para uma outra oportunidade. Você tem, por exemplo, uma iniciativa dessa, eu vi algo parecido com iFood. Os caras estão, por exemplo, dando para os motoboys o conhecimento de fazer ter uma outra profissão. Então, legal. Você está aqui agora, pode ser algo complementar para você, mas se você quiser, né, ir para um outro estágio... Ir além? Ir além. Se você quer ir além, a Inspend, né, pode te ajudar a chegar lá. Que bom, mano. Poxa, tanta coisa, tanta história, né? E a gente fica até aqui, eu falei, podemos ficar mais 1, 2 horas, né? Eu tinha falado de vidas e vendas. Sim. Né? Deixa eu aprofundar um pouquinho só nesse ponto para quem está ouvindo a gente. O que significa primeiro vidas e depois vendas? Legal. A primeira venda que você faz é da confiança. O teu cliente está comprando a sua confiança porque você ainda não entregou, né, algo para ele. Pode ter algumas transações, o cliente, né, mas normalmente... quando ele compra de você, ele está aguardando uma entrega, ele não sabe aquilo que você vai entregar para ele. Então é a confiança, e essa confiança acontece nas vidas, né, nos relacionamentos. Isso. Então quando um cliente busca um consultor nosso, eu sempre falo para o consultor, ele nem sabe ainda quem é a Inspend porque ele não recebeu nada da gente, ele está comprando você, e a confiança que ele está depositando em você, ela tem que ser honrada por você e pela nossa equipe de entrega. Ótimo. Porque o emprego dele também corre risco quando você não faz um bom trabalho para ele. E se você está pondo em risco o emprego dele, tem família dele envolvida, tem o resultado da outra empresa envolvida. Então, esse respeito a esta confiança depositada pelo cliente é o que está dentro dessa palavra vida para mim, para depois ter a venda. Forte. Essa é a minha visão. Forte. E eu trabalho meu time para isso, tá?
Pouco, porque meu time é muito bom. É muito bom. Modéstia à parte. Nós temos uma tríade lá no time. Sim. Para poder fazer parte do nosso time lá. Porque agora o time é os spenders. Para fazer parte do nosso time lá, você tem que ser, primeiro, bonito. Sim. Depois inteligente e depois modesto. Se você tiver esses três atributos, você faz parte do time. Legal. Não precisa nem levar currículo. Não precisa. Você tem essas 3 coisas, está dentro. Que legal. Né? E aí a brincadeira disso é assim, né? O bonito está na qualidade da entrega. Você tem que entregar desde uma proposta muito bem escrita, muito bem trabalhada. Elaborada. A imagem daquilo que você está mostrando para o seu cliente tem que ser bonita. Legal. Assim como os preços também tem que ser. Sim. Você tem que ser inteligente porque você tem que pensar em projetos que são projetos que vão fazer diferença para o cliente. Essa inteligência está na inteligência da entrega, está na inteligência do que você vai fazer, até com o resultado produzido por aquilo. Legal. Né? E essa humildade é a humildade também de poder ouvir o cliente, de poder ouvir o mercado, de poder entender que a gente não é, né, nós podemos ser os melhores para o mundo, mas a gente não é o melhor do mundo. Legal. Isso está dentro da nossa tríade. Que fantástico. Bom. Uma tríade que realmente, né, faz a diferença. Mano, falando em diferença, para a gente finalizar, você falou de pessoas e nós falamos de empresa, né? Para o público que está ouvindo, que está nos assistindo, né? Deixe 2 mensagens, né? Acho que assim, para a pessoa que vão falar assim, que agora é a pessoa do Cristiano, né? Do Cris Franco, e depois também para a questão das empresas, né? Acho que seriam 2, né, Laurice? 2 mensagens que você poderia para a gente finalizar e agradecer, né? Claro, mas finalize, por favor, com 2 mensagens que possam impactar aí o nosso público, o seu público que está aqui com a gente também, para fazer a diferença na vida deles e das empresas. Eu acho que é algo que a gente comentou agora há pouco aqui, né? Não use a sua história como uma muleta para você, entendeu? Sim. Usa ela como alavanca, né? Para te potencializar, para te levar para outro patamar. Sim. Né? E a gente sempre brinca, né, mano, que assim, o importante não é o destino, é a jornada, né? Isso aí. E o sucesso sempre vai estar entre 2 fracassos, né? É o que está no meio dos 2. Então, entenda que a minha visão de fracasso, inclusive, eu não gosto muito da palavra. Eu acho que assim, o fracasso, na verdade, ele é um resultado. Sim. E aquele resultado que você teve, ele é um aprendizado para dizer para você, não é dessa forma. Né? Então, se você fez algo e você não atingiu 100%, atingiu 80%, você não fracassou. Você aprendeu a chegar nos 80%. Faça diferente. Faça diferente. Agora você precisa fazer algo diferente ou fazer mais para chegar nos 100%. Legal. Acho que isso é muito importante. E a importância de construir um legado, né, mano? Sim. Eu tenho muito aquela frase, né, que a gente sempre fala também ela aqui, que é importante que você entenda a diferença entre a herança e o legado, né? Que a herança é o que você deixa para as pessoas e legado é o que você deixa nas pessoas. Sim. E o legado fica na Terra por 400 anos. Né? Não dá tempo de a gente explicar a teoria disso, sim, mas para quem está ouvindo a gente, lembre o seguinte, o que nós estamos fazendo agora aqui tem algo de alguém que viveu há 400 anos atrás, e o que nós estamos produzindo aqui vai ficar nessa Terra 400 anos à frente. Poxa, essas pessoas, a gente nem vai existir mais e vai ter alguém fazendo algo que é reflexo daquilo que a gente plantou. Legal. Uma outra coisa ainda sobre, né, essa parte de mudar, às vezes, quando acontece alguma coisa, você não dizer que aconteceu algo com você, mas que aconteceu algo para você. Porque com você, você é vítima, para você é aprendiz. Sim. Né? Então, carrega sempre isso contigo. Essa mudança de palavra, ela traz um novo sentido para aquilo que você, sabe, precisa fazer para frente. Sim. Né? Aconteceu comigo, eu sou vítima. Aconteceu para mim, eu aprendi e posso, inclusive, te ensinar, né? Posso sim, contribuir com você nesse aprendizado, porque se aconteceu para mim, é para eu dividir isso com alguém. Que bom. Tá? Acho que juntou tudo. Com certeza. Precisa falar mais o quê, Laurice? Falar o quê do nosso amigo Cristiano Franco? Apenas agradecer, né, o conteúdo incrível, rico que ele trouxe. Sim. E desde o começo, a tua história, Cris, sim, eu tenho certeza, da mesma forma que ela me inspirou, me emocionei em alguns momentos ali, né, tenho certeza que vai inspirar as pessoas que estão ouvindo também. Né? Boa.
e que esse legado permaneça aqui nessa terra pelo maior tempo possível e que faça grande diferença. E se for 400 anos, né? É isso aí, é uma contribuição enorme. Com certeza. Então, agradecer, Cristiano. Obrigado por estar aqui hoje, por agregar na nossa vida, no Plutzcast e na vida de tantas pessoas aí que estão ouvindo. Show de bola. E é o que eu falo, muito obrigado mesmo, porque você sabe, eu falei várias vezes, e acho que das últimas vezes até você comentou, né? Muito obrigado, né, por algumas vezes insistir, né, a gente se ver, porque a gente tem que estar perto de pessoas boas, né? E você é uma delas que eu sempre quero estar ao lado, e você, né, a Adri, então assim, são pessoas que realmente, né, fazem diferença, e a gente quer estar. Então assim, de novo, a tua agenda é muito corrida, a gente sabe disso, obrigado por você ter pelo menos esse tempo para compartilhar, né, com as pessoas aqui a tua história, a história da empresa. Isso vai com certeza, né, impactar, porque eu falei, pelo menos uma pessoa que impactar para a gente é a grande diferença. E muito obrigado. Obrigado de todo o meu coração mesmo, de você existir, de você fazer diferença e de você fazer parte da minha história, a história da Plutz, e fazer parte da vida de tantas pessoas. Beleza, mano. Obrigado, vamos? Obrigado mesmo. Valeu. Deus abençoe. E é isso, pessoal. Posso deixar o meu contato aqui? Mas com certeza, vai dar o contato, mas deixa o seu contato. Então, se você quiser me achar nas redes, Cris Franco Oficial lá no Instagram, YouTube. Cristiano Franco, né? YouTube, @Cristiano Franco. No LinkedIn também, Cristiano Franco, me acha lá. Deixei aqui o nome dos amigos nos nossos sócios da HT1, não posso esquecer também dos meus sócios da Inspend, né? Claro. O Savério, o Gustavo, que estão há mais de 20 anos junto lá, que também trouxeram essa empresa até onde a gente chegou e estamos prontos para ir além. E, cara, estamos à disposição. É diferente sentar do outro lado da mesa, estou acostumado a sentar aí fazendo entrevista. Ser entrevistado é um pouquinho mais difícil. Mas isso é Plutz, e Plutz também é ir além. Plutz também é além. É o contato, né, de tudo. E é isso aí. Cris, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado mesmo. Que Deus abençoe muito mais a tua vida. Tudo que você vai colocar as mãos, todos os seus projetos, né, sua vida e tudo mais. Pessoal, agradeço mais uma vez, né, a ouvinte, né, vocês vendo aqui nosso Plutzcast. Então, fique aí esse abraço de tudo que a gente passou, que foi momentos especiais. Fique com Deus e sigam a gente, né? Coloque o sininho lá para marcação. Toda semana tem vídeos novos, né? Pessoas inspirando. Né? Novos episódios. Novos episódios e pessoas realmente de fazer toda essa diferença na vida das pessoas, das empresas, inspirações diferentes para que possam realmente fazer diferença na tua vida. Legal? Um abraço para vocês, fique com Deus e até o próximo Plutzcast.